Ele traz o trabalho intitulado como Centro-Dia, Saúde, Interação e Apropriação para Idosos. Gostaria de agradecer a presença da professora Amable, que foi co-orientadora, e da professora Camila também, que está aí participando com a gente em mais uma banca. Né? Agora, algumas informações em relação ao processo da banca. Então, o Matheus, ele tem 20 minutos para apresentar o trabalho dele. Quando ele finalizar, a Camila, né, que é o examinador externo, tem 15 minutos para trazer as considerações, as contribuições dela. Depois a Amable, mais 15 minutos. Depois eu tenho a palavra, também eu tenho tempo de 15 minutos. E o Matheus, após esse processo, ele tem 10 minutos para responder alguma pergunta, algum questionamento, se existir. Ok? Ok. Deixa eu aceitar as pessoas aqui. Matheus, quando você estiver pronto, a gente pode começar. Vou dar uma respirada aqui. Respira, fica tranquilo. Sucesso. Matheus já treinou várias vezes, com várias pessoas. Verdade. Então, já sabe de qual essa apresentação. Sim, verdade. Então, rapidinho, antes de começar, só agradecer de novo a galera que chegou, tá? Depois, vou agradecer e obrigado a todo mundo que está aqui. Acho que eu estou pronto. Então, quando você falar vai, pode começar. Vai. Gente, bom dia a todo mundo que está aqui presente. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou falar agora sobre o meu TTC, que é o projeto de um centro-dia como um espaço de saúde, interação e apropriação para os idosos aqui na cidade de Colatina. Mais uma vez também, então, agradecer a minha banca que está aqui presente, a Bárbara que me ajudou tanto na escrita desse texto, a Amable também, e a Camila que está de volta. Camila, bem-vinda de novo, muito obrigado. E eu queria dedicar esse trabalho a todas as mães, pais, vovós e vovôs que eu tenho. Vocês são muito importantes para mim, eu fiz isso para vocês. Esse trabalho está dividido em 4 fases, onde primeiro eu vou falar um pouquinho dos objetivos e a justificativa desse trabalho, trazendo então a pesquisa que eu fiz, esse desenvolvimento, para poder falar sobre os estudos de caso, né, dar uma pincelada ali e justificar todo o meu projeto. Com o objetivo geral, já falei, né, desenvolver o projeto de um centro-dia para idosos aqui na cidade de Colatina para contribuir com a qualidade de vida desses usuários do local e também de toda a comunidade. Para conseguir fazer isso, eu busquei, então, principalmente entender, né, primordialmente, quais são as necessidades básicas dos idosos, né, para poder fazer esse projeto que melhor atenda as especificidades deles, compreender o que é um centro-dia, o que é realizado num centro-dia, como que o espaço influencia a relação da pessoa com o ambiente, e, então, estudar algumas propostas, né, para fazer esse projeto acontecer. Esse assunto foi escolhido por conta dos meus avós, a convivência tão forte que eu tenho com eles, né, e como eu percebo essas necessidades que eles têm no dia a dia, como eles prezam pela autonomia deles, a dependência que eles têm do próprio lar, e como que a produtividade é afetada porque eles estão em um local que não é apropriado para a realização dessas atividades nessa fase da vida. Então, eu queria planejar um espaço que fosse perfeito para essa minha família e para tantas outras que seriam acolhidas também. Então, a partir daí eu percebi que em Colatina a gente tem carência desse tipo de serviço, porque a gente não tem aqui uma instituição que seja completa com o cuidado dos idosos, né, que presta todos os atendimentos necessários, incluindo saúde, lazer, enfim. E é uma população que já é grande aqui na cidade, né, tende ainda a crescer, nós seremos esses idosos no futuro, e a gente tem serviços muito incompletos. Então, se fez necessária a implantação de um serviço mais completo, e foi aí que eu comecei a estudar o centro-dia e o atendimento ao idoso. Mas quem é idoso, né? Vamos caracterizar ali primeiro. O idoso, ele é um indivíduo aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, que tem idade igual ou superior a 60 anos. E como eu falei, é uma parcela progressiva da população. Ela já é grande hoje, ela tende a crescer ainda mais, e nós seremos esses idosos no futuro. Então, o que é o envelhecimento? Eu resolvi trazer esse dado, porque foi feita uma pesquisa em São Paulo para as pessoas responderem o que elas acham que é o envelhecimento. E muitas delas responderam que é você ter muito mais vulnerabilidade, dependência da família, sua capacidade diminui. Algumas pessoas foram mais poéticas e falaram, não, envelhecer é ter sabedoria, maturidade, serenidade.
Só que, na verdade, gente, o envelhecimento ele é um processo físico que ocorre de forma biológica com o passar dos anos, e todo mundo está sujeito a envelhecer, né, através do envelhecimento celular, molecular, orgânico. Só que o avanço da idade não significa dependência, não significa que a pessoa vai ser necessariamente vulnerável ou depender da família, porque tudo isso depende de fatores externos, né, a forma como a pessoa cuida do corpo, da saúde, né, a cultura a qual ela está inserida, vários fatores. Então, nós, como sociedade, a gente tem influência para definir qual é o papel do idoso, né? E o Estatuto do Idoso, documento que garante ali, fala que a gente tem que garantir ao idoso, assegurar a participação dele na comunidade, amparar, né? Dar bem-estar para eles, garantir o direito à vida. E quanto arquiteto, eu acredito que a gente faz isso através da arquitetura pela inclusão da autonomia, que vem da acessibilidade. A gente tem a NBR 9050 e algumas cartilhas como a de desenho universal. Então, assim, um resumo do que seriam as necessidades do idoso e o que o meu projeto teria que atender, né? Ele precisaria, o idoso, né? O idoso precisa ser ouvido, ele precisa de uma vida em comunidade, ele precisa de segurança, de apoio físico, psicológico, principalmente de manter a sua autonomia, né? O idoso, quanto mais tempo a gente vai envelhecendo, assim, a gente vai se tornando mais dependente desse nosso entorno imediato que é o lar. Então, o idoso ele tem muita dependência do lar e você tirar ele de casa para cuidar dele é uma coisa que faz ele sofrer. Então, dentre todos os programas de apoio ao idoso ofertados, eu elegi que o Centro-Dia ele seria a melhor opção para isso. Mas por quê? O que é o Centro-Dia? Bom, o Centro-Dia é um programa de atenção integral não asilar. Isso significa que ele vai atender os idosos de uma forma muito completa, sem internação. E ele vai atender idosos que são dependentes, independentes ou semidependentes, que têm alguma deficiência temporária ou permanente, prestando para eles apoio físico, psicológico, psiquiátrico, esse atendimento médico mesmo, né? Vai manter o idoso junto à família, porque ele vai sair de casa para passar o dia nesse espaço e depois ele vai voltar para casa, vai continuar a conexão que ele tem com a família, com o lar, com tudo que ele preza tanto, e vai ter várias atividades socioculturais para eles poderem, né, fazer aula de dança, aula de música, teatro, oficinas, enfim, várias atividades para ocupação mesmo. E aí entrou a psicologia ambiental, porque o bem-estar ele tinha que ser o protagonista do projeto. Eu queria que o idoso saísse de casa, que é um ambiente onde ele se sente bem, para ir para outro ambiente onde ele se sentia bem também. Só que Fischer, que é um escritor da psicologia ambiental, ele fala o seguinte: o espaço tem influência no nosso comportamento e a gente expressa esse comportamento de formas diferentes por conta do nosso passado. Então, se eu e você, dentro de um mesmo espaço, vamos nos sentir de formas diferentes, como que eu vou garantir que nós dois vamos nos sentir bem ali dentro? Isso, então, veio através da personalização. Se você pode personalizar o espaço de acordo com aquilo que você gosta, isso vai trazer uma sensação de bem-estar. Você vai se sentir bem em poder estar aí e fazer o que você quer fazer. Vai ajudar a levantar a sua autoestima e tudo isso facilita a comunicação do usuário, né? Tudo isso junto propicia um sentimento de pertencimento. Então, enxergar o espaço como uma extensão da nossa identidade ou como uma tela traz esses sentimentos positivos e foi daí que o projeto, então, começou a tomar partido. A qualidade do espaço, ela não está ligada só ao que o espaço oferece, mas também à forma como o serviço é ofertado ali. Então, eu trouxe esse exemplo bem banal, que é um corrimão. A gente tem um corrimão simples e um corrimão de marcenaria com design diferenciado. E eu acredito que o designer oferece soluções que são criativas para uma mesma tarefa ser executada de uma forma muito mais simples, às vezes mais funcional e atrativo visualmente. Também foi um partido do meu projeto. Vou pincelar rapidamente sobre os estudos de caso agora, só para poder situar um pouquinho o que eu estudei antes de projetar. Todos os estudos foram feitos em projetos que têm uso semelhante ao do Centro-Dia e foi elaborado um quadro resumo que está disponível no TCC, vai ser disponibilizado depois para o acesso, para poder extrair o que tem de melhor, de pior em cada projeto, fazer um comparativo, mas aqui eu vou mostrar só o que tem de melhor, né, o que foi relevante para o meu projeto. Começando por esse, que é a Geriatria Santa Rita, fica lá na Espanha. Ele é um centro geriátrico e também é uma ILPI. Para quem não está familiarizado com esse termo, ILPI é uma instituição de longa permanência para idosos. É o que a gente chamaria de asilo, né? ILPI. E esse projeto ele é muito interessante porque ele tem espaços diferenciados para saúde e bem-estar, como, por exemplo, a piscina, que eles fazem a hidroginástica, mas também tem momentos de lazer ali. O uso das cores no ambiente, que faz essa setorização dos espaços, porque é uma arquitetura que não tem corredor.
Então, o idoso ele fica muito mais autônomo no caminhar e a utilização das cores ajuda ele a se guiar ali dentro, né? E os espaços externos são proveitosos, ou seja, os jardins eles não são só para ver, mas eles são para estar, para sentir, para permanecer ali também. Esse centro de atenção na Suécia é apartamentos para moradia, né, dos idosos, mas ele é muito interessante porque ele traz esses espaços de ocupação com a natureza, então a gente vê que a natureza se faz presente nesses projetos e é importante para os idosos. O interior desses apartamentos tem uma marcenaria planejada legal, com materiais bem contemporâneos, cores, trazendo um ambiente mais divertido para eles ficarem. E tem essa fachada mimética, que ela meio que é uma homenagem, né, aos idosos, porque ela imita uma coxa de retalhos, remete a um crochê, essas coisas que a gente associa aos idosos. A gente tem o residencial geriátrico lá nos Estados Unidos, que esse aqui é um projeto interessante, ele é 3 em 1. Ele é apartamentos para moradia e LPI, e também é um centro-dia. E isso faz com que a comunidade, né, ele é implantado bem no centro da cidade, a comunidade também faça parte do projeto. Ele tem uma fachada orgânica, usa de materiais contemporâneos, os espaços são compartilhados e ressignificados ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, na imagem do meio, a gente tem um corredor que se transforma numa feira, que recebe todos os moradores do prédio e a comunidade também, além das salas de recreação, das oficinas, vários espaços para produção artística. Por fim, tem esse aqui, Dominique Collin, na França. Ele também é um lar para idosos, especializado em Alzheimer, e ele está aqui especialmente por conta do programa de necessidades dele, que era muito completo, e me fez pensar em pôr coisas que eu nem imaginava que eu precisava. Ele tem uma forma minimalista, usa da volumetria com bastante movimento, né, como a gente vê nessa imagem do meio, bastantes dentes e encares, que cria vistas potenciais e espaços de permanência de estadia interessantes, e tem um design diferenciado na construção, como é o caso desse corredor, que eles conseguiram colocar uma vista e banco, né, no corredor. Achei bem interessante. Então, vamos falar do projeto em si. Precisava implantar esse projeto num terreno que tivesse um potencial de implantação de uma edificação térrea, porque assim eu evitaria deslocamento vertical dos idosos, e que também pudesse expandir, né, porque a gente sabe que essas obras de caráter público, em algum determinado momento, elas precisam de alguma expansão, né. Como é uma obra pública, eu também preciso inserir em um bairro que tivesse um grande número de idosos para justificar o projeto e também que fosse carente por esse caráter público. E o documento que eu estudei, ele indica a gente a produzir para até 60 idosos simultaneamente. Então, o projeto ele foi planejado para até 60 idosos simultaneamente. Então, foi escolhido o bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele é o segundo bairro com maior número de idosos aqui na cidade de Colatina, né? Ele fica situado do lado norte. Tá aqui o contorno dele em vermelho. Essa bolinha azul, então, é onde fica situado o terreno que eu escolhi, que está aqui do lado. Em amarelo, esse terreno foi utilizado para o centro-dia e ele é vizinho a uma escola municipal e um posto de saúde, que eu até trouxe umas imagens para poder mostrar um pouquinho como é esse entorno. Né, a escola de nível ensino fundamental e o posto de saúde. E esse é o terreno em si. Atualmente ele é usado pelos moradores como um campo para jogar futebol e eles realmente utilizam desse espaço. Só que ele não está limitado só a esse campo cercado, ele também tem aqui esse outro espaço com a arquibancada, né, para visualização, essa infraestrutura básica e um campinho, né, então mais para frente eu vou até justificar melhor, mas o centro de ele não vai ser implantado em todo o terreno para não tirar o uso que o bairro tem atualmente. Então, considerando que eu teria parte do terreno e não o terreno inteiro, né, essa parte mostrada aqui, eu comecei, então, primeiramente com a edificação térrea, implantada ali no terreno, e para poder melhorar as visuais, já que a gente não tinha vistas potenciais no entorno, que é caracterizado principalmente por edificações residenciais de até 3 pavimentos, eu resolvi abrir um pátio interno, porque eu poderia voltar essas vistas interessantes ali para dentro. Para essa forma ficar um pouco mais dinâmica, eu queria separá-la também em alguns blocos para o vento permear melhor, a luz, né, até o idoso caminhando ali no meio também. Então, esses pedacinhos, eles foram setorizados, né, de uma forma com que o funcionamento fizesse mais sentido e foi posicionado de uma forma com que aproveitasse melhor essas questões do terreno. E aí foi, então, feito esse levantamento mais minucioso da planta, que é onde a gente criou alguns volumes, algumas reentrâncias, saliências, para que ele não fique muito estático. A cobertura foi pensada para ter ligação entre esses espaços e fazer com que todo esse entorno seja completamente circulável, e nasceu o projeto do Centro-Dia. Então, deixa eu falar um pouquinho melhor sobre essa planta, né, começando pela setorização.
A gente tem esses acessos que seria o principal, né, a fachada do centro-dia. A gente tem um setor aqui aquático, tem um setor administrativo, setor de atividades, o setor de saúde e atendimento médico, tem também a parte da alimentação aqui e o pátio central, né, o setor central, além desse serviço que fica a entrada aqui atrás. Então, o acesso principal, né, essa aqui é a planta, ele fica por essa parte aqui da frente, e essa parte aqui de trás seria o acesso técnico, né, onde chega o caminhão de lixo, o abastecimento alimentício, enfim, tornando esse espaço mais fechadinho, recluso desse acesso técnico. Então, falando aqui da entrada, principalmente, a gente tem uma lojinha em brechó, que ela vai funcionar para poder fazer algumas vendas e receber doações da comunidade. Tem um quiosque que vai vender alimentos também para a comunidade se fazer mais presente aqui. Tem o uso da hortinha aqui, ó, horta comunitária, para todas as pessoas do bairro realmente fazerem parte desse projeto. E a guarita aqui, que vai controlar a entrada e saída dos idosos. Então, a gente consegue ver aqui nessa ilustração, principalmente o uso dos materiais, que são materiais bem naturais, esse contato com a natureza, é meio que um saber universal, né, que isso traz bem-estar para a gente. Então, tudo está muito ligado aos materiais da natureza, as cores da natureza, com uso de pedras claras, madeira, né, a própria folhagem, né, a vegetação. A gente tem aqui a horta, dá para ver nesse detalhe, que ela é um pouquinho elevada do chão, para que o cadeirante tenha mais fácil acesso, e os idosos também, que não podem se abaixar assim, né, com tanta facilidade. Tem aqui a fachada da lojinha, a gente consegue ver tudo cores bem neutras. E aqui um detalhe de design que foi usado em vários momentos durante o projeto, que é quando eu tenho uma sala que precisa de uma certa privacidade, e a janela dessa sala está voltada para uma circulação, eu coloquei esse canteiro na frente da janela que impede a chegada do transeunte muito próximo a ela, e essas vegetações de folhas altas meio que fazem uma cobertura, né, do que está ali dentro, e quem está lá dentro tem uma vista interessante da parte de fora também. Saindo então aqui desse acesso principal, a gente vem na parte da piscina, que ela vai ser utilizada para saúde, com hidroginástica, mas também para o lazer dos idosos, então tem um ambiente aqui de estar, com as cadeirinhas, tem vestiário masculino, feminino, unissex, tudo acessível para eles em todos os quesitos. E a gente chega nessa parte que seria a administração. Desde o começo eu não queria que a administração fosse uma hierarquia forte. Eu queria que o idoso ele se sentisse realmente que ele pode ir onde ele quiser dentro do espaço. Então, eu queria que esse espaço fosse convidativo. Por isso, eu utilizei de algumas coisas que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas ele tem sala de funcionários, ele tem sala de reuniões, tem financeiro, psicologia, né, assistente social, tudo está localizado aqui, e as janelas estão voltadas para fora, né? Então, deixa eu mostrar as imagens, vai ser mais fácil de entender. O piso ele é antiderrapante, ele é antirreflexo e também absorção por conta da água da chuva, para isso não causar nenhum acidente. Os materiais e as cores utilizadas também voltados à natureza, aqui ligados fortemente no elemento da terra, por exemplo, nessa parede de taipa de pilão, o uso da madeira nos pergolados, o próprio jardim, o mobiliário leve, solto, para que o idoso ele possa carregar isso para onde ele quiser, se juntar em alguns grupos, ou senta sozinho, né, conforme for a vontade dele. E como eu comentei, as entradas dessas salas, né, estão todas voltadas para esse espaço de estadia dos idosos, né, convidativo, mas as janelas estão voltadas para fora, então a gente sabe que precisa de uma certa confidencialidade ali dentro, e isso vai ajudar com que esse funcionamento seja bem orgânico. Então, aqui só mais uma imagem dos assentos que são amplos, a presença da vegetação, do conforto. Saindo aqui, então, dessa parte da administração, a gente chega nesse complexo de banheiros que a gente tem aqui, que vai fazer o atendimento de toda essa área externa, né, e também dessa área de serviço. Aqui do lado a gente tem uma sala de informática para um grupo menorzinho de idosos, porque a gente sabe essa dificuldade de aprendizado nessa fase da vida. Então, em grupos menores, a gente consegue que o instrutor tenha mais capacidade de atender melhor todas essas pessoas, né? E isso se repete aqui nas salas multiuso, que inclusive elas são cinco salas menores, porque a gente consegue ter variedade de atividades acontecendo ao mesmo tempo, e o idoso ele pode escolher aonde ele quer ir, se ele quer estar ali, né? E também grupos menores para ter esse atendimento melhor. Então, essas salas, elas são identificadas a partir de cores, né, com a pintura do piso podotátil, que faz esse direcionamento até ela.
Também o detalhe do corrimão colorido e a plaquinha ali em cima, então cada sala vai ter uma cor, isso facilita a identificação, né? E por ser salas multiuso, elas precisavam de ter uma certa serem coringas, assim, né, para funcionar bem com várias coisas ali dentro. Então, eu planejei com um mobiliário bem leve, um mobiliário retrátil, que os idosos mesmo possam pegar, carregar, dobrar, e que ele possa ser guardado para poder liberar, então, de uma palestra que teve antes para uma aula de dança que vai ter agora. Aí, no fundo da sala, foi posicionado algumas prateleiras para que eles possam apoiar esses pertences pessoais durante as aulas. Tem um painel de cortiça aqui, ó, do lado da porta, para eles personalizarem com fotos, recados, avisos. Cada ambiente tem alguma forma de personalização para o idoso. Aí a gente tem aqui também um salão de cabelo e barbearia que vai ajudar na autoestima deles, também na manutenção, né, na saúde. Tem a oficina para fazer essa produção artística de cerâmica, pintura, etc. Aqui do lado tem a vaga da ambulância, porque a gente tem um setor médico bem completo aqui, né, com enfermaria, que fica bem aqui, ó, consultório, sala de injetáveis de curativo com saída própria para lixo. A gente tem massoterapia, podologia, coisas que às vezes são negligenciadas, mas são tão importantes para essa idade, né, o cuidado com o corpo, com os pés. A gente tem uma sala de repouso, caso seja necessário algum idoso ficar em observação. Tem farmácia que vai distribuir medicamento para esses idosos, tem o depósito de fraldas que vai, né, as fraldas, roupas, doações. E acho que nessa imagem que a gente consegue ver melhor a questão de que não existem corredores, mas são grandes espaços para circulação, para permanência. Então, eles são dotados de mobiliários leves, soltos, para eles poderem sentar, se agrupar, né? Mas a gente também tem aqui, ó, uma sala de descanso mais privada, para aquele idoso que quer ficar mais sozinho, que quer tirar um cochilo. Então, tem as camas, tem biombos que fazem essa separação para trazer mais individualidade. Uma sala de fisioterapia também é necessário para o atendimento, a parte da lavanderia. A gente tem toda essa parte aqui da cozinha, onde vai ter, acho que não convém falar tão detalhadamente o projeto, mas a parte de cocção, ela prepara alimentos veganos, vegetarianos, sem fluxo cruzado, né, isso ajuda nessa preparação. Tem carga e descarga, vestiário para os funcionários, enfim. E a maior parte do projeto, que seria o refeitório, que é onde vai receber simultaneamente todos os idosos. Ele precisava ser grande para isso, né, até mesmo para poder comportar alguma festinha, algum pequeno evento. E por ele ser grande e ambientes muito grandes dificultarem a apropriação, eu resolvi fazer esses nichos aqui, que eles diminuem esse espaço, né, eles abraçam os idosos que estão ali. Eu até rebaixei o teto com essas viguinhas de madeira para poder criar realmente essa caixinha. Só que aí a gente acaba criando um espaço para um número fixo de idosos, né, um espaço mais fixo. Então, na frente, eu coloquei algumas mesas mais leves, né, para poder se movimentarem, e os idosos juntarem em grupos maiores, ou até mesmo individualmente, né, terem essa possibilidade de escolha também. Tem esse painel aqui da TV, que essa parede é toda personalizável, com lousa, para eles escreverem, desenharem, né, tem o pegboard aqui, para eles organizarem da forma como eles quiserem. Embaixo aqui da TV a gente também tem painel de cortiça, para a mesma coisa da sala multiuso, né, essa colagem de lembranças, e essa vedação do refeitório, que ela é feita com portas brises. Eu projetei essas portas para elas poderem ser completamente fechadas no ambiente, né, ou semi-abertas, né, seria esse caso onde você corre uma para dentro da outra e abre um pouco o brise, ou completamente abertas, quando uma está em cima da outra, os brises abertos, fica totalmente permeável o espaço, isso também é controlável. Esse lettering aqui, ele tem o nome das pessoas que frequentam o centro-dia, são nomes adesivados na parede, então conforme for trocando esses usuários, esses nomes também vão trocando, é uma forma de homenagear eles, e, né. Por fim, a gente tem essa parte central, onde a estrela aqui do centro é o jardim sensorial, que é tão importante a gente estimular, né, esses 5 sentidos dos idosos, então tato, olfato, paladar. Tem a horta comunitária, para eles terem esse cuidado, né, com a natureza, com as coisas, e se ocuparem ali com isso também. E aí foi feita até uma cozinha aqui, ó, a cozinha dessa horta, para poder eles prepararem o alimento que eles estão plantando, colhendo, terem aulas de culinária. Tem aqui uma exposição para as coisas que foram feitas na oficina, até mesmo funcionar como um depósito antes de levar lá para frente, para a lojinha. Tem a academia popular para esses idosos que são mais independentes manterem essa independência, ou os que querem começar. E, por fim, tem esse acesso mais técnico, né, que é o depósito de gás, energia, água. O estacionamento fica ali atrás, é só para
os trabalhadores, né, para os funcionários do centro-dia. E a gente vê aqui nessa imagem como que foi implantado o centro-dia no terreno. O terreno ele não foi 100% ocupado, para não tirar o uso que os moradores já têm de campo, né? Então, existe espaço aqui para criar uma praça, um outro campo, para eles continuarem usando. Tem espaço para o centro-dia crescer, se isso for necessário, né? Inicialmente, a ideia era fazer um projeto de interiores, né, no Asilo Pai Abraão, pautado na psicologia ambiental através de uma avaliação pós-ocupação. Só que aí veio a pandemia, isso acabou sendo dificultado, mudou o foco nessas circunstâncias. Isso me fez ter um processo muito mais longo, que seria de projetar realmente do zero uma arquitetura tão grande, tão complexa. Mas se esse projeto hoje ele fosse implantado, eu acredito, né, que esse trabalho do TCC ele contribui com outras pessoas que querem um projeto de uso semelhante entenderem um pouco mais desse processo e tudo mais. E se esse projeto fosse realmente implantado, ele iria sim contribuir com a qualidade de vida do idoso, trazendo mais suporte, mais qualidade de vida. Eu queria agradecer todo mundo que me ouviu até agora, pedir desculpa se eu acabei fazendo alguma coisa errada, e é isso, gente. Muito obrigado. Matheus, obrigado, ótimo. Toma um pouquinho de água, deve estar nervoso. Preciso. Passou um pouquinho, mas nem foi muito. Ontem no seu treino você passou mais tempo, então foi bem até conciso, assim, foi ótimo. Então, eu vou passar agora para a professora Camila fazer as considerações dela, tá bom? Ok. Camila. Obrigada, Bárbara. Bom dia a todos. Meu Deus, eu não consigo nem ver o Matheus aqui, de tanta caixinha de mensagem subindo. Foi bem, hein, Matheus? Tá vendo? Bom, vamos lá. Obrigado, tá? Todo mundo tá mandando mensagem. Um monte. Deixa eu marcar meu tempo aqui, que eu não vou ultrapassar. Olha só. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer novamente, né, o convite, como o Matheus disse, né, bem-vindo de volta. Eu participei ali do TCC1, dessa banca, né, do Matheus, então, eu conhecia, né, um pouco do trabalho dele ali no início, e agora a gente tem o resultado, né. Eu não sei se a minha internet, acredito que esteja boa, mas qualquer coisa, por favor, vocês me comunicam, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, e poder ver o resultado. Eu acho que na banca de TCC1 eu comentei isso, vou falar aqui novamente, e então, assim, como é bom poder continuar, digamos, né, a gente finalizar essa visão de um trabalho que começou e você fica instigado, você enquanto autora quer terminar e a gente enquanto, né, as professoras ali orientadoras e eu aqui na banca, a gente quer ver esse resultado, porque o tema é, sim, muito relevante. Então, antes, né, o parênteses aqui, parabéns pela apresentação, tá, Matheus, muito objetiva, clara, total domínio sobre o conteúdo. Eu acho que quando você introduz justamente justificando o porquê, então você tem aí a inspiração que vem de casa, então é realmente algo que você domina, que você tem prazer, você teve prazer, pelo menos é isso que eu sinto, né, uma tranquilidade, um prazer no desenvolvimento do seu trabalho. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer algo realmente que nos dê prazer. E esse prazer, na realidade, o seu trabalho é isso de ter total relevância. Você traz, né, todo o seu referencial teórico, enfim, eu vou realmente fazer umas ponderações mais especificamente sobre o projeto, tá? Então, dentro do seu referencial teórico, eu acho que você tem esse domínio, justamente, de mostrar o que é essa consideração do idoso, o que nós temos perante a ele, essa análise, né? Perante instituições, como lidar com ele no sentido de suas necessidades atendidas, né? Então, a gente tem dentro desse seu referencial teórico justamente essa visão de que a gente é uma população que só tende a crescer. É uma população que só tende a crescer, que a gente não tem como fugir, ninguém, né, vai fugir dessa etapa da vida, como nós, né, enfim, passamos por várias, né? Então, na realidade, as limitações que elas acontecem por uma questão, né, biológica, mesmo como você expõe dentro do seu referencial. O que nós, enquanto profissionais, podemos fazer?
Eu acho que, né, eu falei isso nas outras bancas que eu participei, e o Matheus falou isso na apresentação dele, enquanto profissional arquiteto e urbanista, é a gente conseguir ter esse olhar apurado da nossa contribuição para as pessoas de uma melhor qualidade de vida. E aí ela vai se refletir de diversas formas, no ambiente residencial, no ambiente corporativo, no urbano, enfim, nós temos possibilidades diversificadas. E para mim o primordial é isso, é entendermos essa nossa responsabilidade e contribuir para isso, refletir, né, para que essas pessoas realmente elas possam viver melhor. Então, é uma população realmente que, infelizmente, às vezes ela é deixada um pouquinho de lado. E todo mundo vai passar por isso. Então, por quê? Né? Por que, de certa forma, excluir? A gente tem um pouco disso, né? A gente vai excluindo algumas pessoas por determinadas características. Qual é o motivo? Então, nós, enquanto arquitetos, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer essa inclusão. Nós conseguimos fazer essa inclusão. Então, eu acho um tema essencial, em que a gente tem, sim, que ter o olhar mais aprimorado e começar a trabalhar nesse sentido, né, cada vez mais para essas possibilidades. E aí só, né, isso, é dentro de casa, é na rua, é no espaço que você desenvolveu aqui especificamente para essas pessoas. Então, não é só em um espaço específico, mas são nos diversos, né, espaços que nós temos, que nós vivemos no dia a dia. Gente, a minha visão não é aqui, é porque eu olho para o Matheus, que eu estou vendo ele aqui no cantinho, então não fica na câmera, né, olhando para ele aqui. Bom, então eu acredito que o seu referencial, né, a gente tem ali todo esse embasamento, você traz a psicologia mais uma vez, e aí talvez você expôs agora aqui, né, no final, no sentido de que a pandemia acabou mudando um pouco, né, o rumo aí do seu trabalho. E sim, óbvio que se a gente tivesse uma possibilidade, você traz estudos de caso, você tem embasamento para você dar um direcionamento do seu projeto, isso tudo está explicado. Mas óbvio que se nós tivéssemos uma possibilidade de fazer entender esse idoso por ele mesmo, isso só iria realmente confirmar suas diretrizes projetuais. E talvez, nesse sentido, alguma outra modificação. Mas a gente sabe da situação, né? Então, realmente, essa etapa, que no momento não pôde acontecer, ela não desmerece, mas eu acho que ela agregaria realmente ali, né? Ela contribuiria. E aí você traz os seus estudos de caso. E né, me veio aqui, na hora que eu estava lendo, justamente isso. A maioria dos seus estudos de caso, ela vem mesmo como esses espaços, né? Enfim, instituições, né, de longa permanência, que chamam. Então, a maioria, ela tem essa caracterização, né? Ali no final, que a gente tem uma que tem essa mescla, igual você comentou, né? Ela abrange 3, como se fossem 3 possibilidades. E aí eu fiquei justamente pensando nesse sentido de que é isso, sabe? A gente, infelizmente, não é que a gente não tenha que ter. A gente tem que ter, porque há situações em que, sim, aquele idoso ele vai necessitar desse espaço. Mas a gente deixa a desejar por uma parcela muito grande de idosos que gostaria disso, que é o que você deixa muito claro no seu trabalho, e eu acho que você tinha que voltar com isso lá na conclusão. Eu coloquei aqui na conclusão mais justificativa, porque você tem como justificar melhor no sentido da defesa da importância do seu trabalho, que é justamente isso que você vem propondo, de todo esse estudo da psicologia, das cores, enfim, do material que você trabalha, que você quer que o idoso, ele possa se apropriar, ele seja independente, ele continue a vida dele, independente da idade, dessa classificação que nós temos, né? Então, o seu trabalho, eu acho que é a contribuição da gente justamente conseguir visualizar outras formas, né, outros estabelecimentos, né, outros lugares, que não seja desse isolamento, digamos assim. É uma possibilidade justamente de mostrar que ele deve continuar vivendo. Então, sim, a gente depende muitas vezes, né, das instituições públicas aí, de ações, né, públicas, para que esses espaços eles possam acontecer.
porque, infelizmente, nós sabemos que uma grande parcela da população é mais carente, que necessitaria, né, desses espaços, então, eles não têm condições financeiras. Então, a gente depende dessas instituições públicas para que isso realmente possa acontecer. Mas, então, eu acho que, né, já indo lá para a conclusão, nesse sentido, sabe, eu acho que você tem que justificar mais, defender mais o seu projeto, no sentido de que, sim, ele possibilita isso, eu estou olhando porque eu anotei também, tá, gente? Só para não me perder aqui. Então, ele possibilita isso, essa independência, essa possibilidade de continuidade, né, familiar, digamos assim. E aí você traz uma horta, você traz ali um jardim sensorial, que vem mostrando isso. Olha, você pode fazer as suas coisas, né? Você continua ativo. Mas não que a gente não tenha que ter ali, né, essas instituições de longa permanência para determinadas situações, ponto. Não é que você está retirando uma necessidade, não é isso. Mas é possibilitando justamente que nós possamos viver em uma sociedade um pouco mais igualitária nesse sentido. Bom, então, algumas ponderações, vou pegar minhas anotaçõezinhas. Eu acho que eu falei isso quase em todas as bancas que eu participei até agora. Vou lá nos objetivos específicos. Amable e Bárbara, não briguem comigo, tá? Mas ele coloca, né? Conhecer as principais limitações e necessidades básicas dos idosos. E na hora que eu li isso, eu perguntei, como que ele vai fazer isso? Então, mais uma vez, eu acho que você descreve, enfim, na maior parte do seu trabalho é tudo muito bem justificado e tudo mais, mas aqui na hora, como você também coloca no seu sumário, você vai trabalhar psicologia ambiental, enfim, eu achei que fosse ter ali um estudo com o idoso, né? Então, uma pesquisa com ele propriamente. Entendo a situação, novamente, de que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus, né? Impossível pensar, né? Em fazer uma pesquisa com essa população que, infelizmente, é a que mais tem sofrido neste momento que a gente está vivenciando. Mas, então, só deixar claro isso, que essa busca do conhecimento dos idosos, talvez nesse sentido, então, dos estudos de caso, de certa forma, identificar as necessidades. Deixar claro que não haveria essa proximidade, porque, sei lá, me pareceu que isso ia acontecer, e isso realmente é o que eu falei, né? Se faz muito bom, digamos assim, mas impossível neste momento, tá? Então, em relação a esse objetivo específico aí, só talvez justificar um pouquinho melhor. Bom, e aí eu venho para algumas questões do próprio projeto, né, Matheus? Uma coisa que me deixou, e aqui em uma imagem sua na apresentação, ela tem, mas lá no arquivo, né, não tem. Eu coloquei algumas considerações, às vezes, da resolução da imagem, eu entendo que é difícil, não fica boa, ela é complicada aí, então, algumas resoluções na hora de entender a planta ali, né, a leitura do nome ali do ambiente, então ficou um pouquinho, né, ruim, mas enfim, nada que não dê para entender, porque depois você amplia isso, então a gente tem, né, a gente consegue compreender isso depois. Mas uma coisa que me deixou principalmente da edificação como um todo, né? A identificação dessa edificação. Eu não sei se eu voltei até, dei uma olhada de novo, mas eu não identifiquei o nome. O que é isso? Que lugar é esse, né? Então a gente tem aí um lugar, né, que foi estabelecido. Você tem aquela praça ali de entrada, a horta comunitária, que inclusive é outra coisa da conclusão, que eu acho que você tem que trazer isso, que você não está fazendo só para os idosos, você está permitindo uma interação com a comunidade. Outra coisa, quando você falou aqui no seu trabalho, aqui na sua apresentação, de que você não ocupou o terreno todo, por isso, acho que é uma questão também de não ter necessidade dentro de todo um programa que você levantou, mas a sua preocupação em deixar isso, esse restante, digamos assim, do terreno, para a comunidade. Então, você não está impossibilitando essa apropriação da comunidade também. Há essa preocupação. Mas, enfim. Então, ali eu não vi essa sinalização. Eu não achei o nome. O que é isso, gente? Que espaço é esse? E sinalização é algo que nos orienta demais. Eu tenho discutido isso dentro de uma disciplina que eu tenho ministrado, que é de arquitetura hospitalar. E como é essencial a gente se locomover. Então, para a gente se locomover, a gente precisa conseguir se localizar.
Por exemplo, quem nunca foi? O idoso que começa a ir nesse lugar. Então, você mostrou aí em uma imagem da apresentação, sala multiuso 3, mas aqui no trabalho eu não tinha visto nenhuma. Então, quando você mostra a questão da secretaria, você diz, eu acho que é isso mesmo, o idoso ele tem que ter essa possibilidade de participar desse ambiente, mas eu acho que a sinalização ela seria essencial. Então, onde eu tenho um banheiro, onde eu tenho uma cozinha, onde é a secretaria, talvez esteticamente isso acaba atrapalhando, né, um pouquinho do objetivo ali do trabalho, mas a gente tem que pensar nesse uso. E no uso, a gente tem que possibilitar uma facilidade maior para essas pessoas. Não só para eles, usuários, mas às vezes quem vai acompanhar. Então, essa facilidade de locomoção na sinalização, eu acho que é o ponto principal, assim, que eu tenho, né? Eu estou vendo aqui meus minutos acabando, né? Que eu tenho aqui para falar nesse sentido. Eu acho que você consegue resolver o programa de necessidades, você cria diversas atividades, você fala ali no final, né? Realmente é isso. Se fosse possível, o quanto a gente poderia ter de retorno dessa população, acho que né, uma pesquisa nesse sentido, como era a sua vida antes e como é depois, para a gente entender essa contribuição pessoal, social. Então, você cria, sim, possibilidades de lazer, de saúde, de acolhimento. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o objetivo do seu trabalho era conseguir desenvolver um projeto que abarcasse todas essas necessidades. Bom, então aí eu também teve uma questão que eu não consegui entender de umas salinhas, tipo anteriores ali, as salas de psicologia, administração, parece como se fosse uma antessala, não consegui entender, depois tem uma imagem, qualquer coisa, eu te mostro qual é, né, na hora lá das suas respostas, e voltando, finalizando, né, então assim, por causa do meu tempo, finalizando aqui a respeito da conclusão, eu acho que é isso. Você tem que justificar, você tem que voltar em tudo que você desenvolveu, ela ficou, você traz a importância do tema, a gente tem que fazer isso, mas eu achei que faltou um pouquinho de você mostrar essa sua contribuição. Você fala ali no final de uma contribuição, mas eu quero dizer assim, de uma outra visão enquanto auxílio para esses idosos, que não a asilar. Do quanto isso pode contribuir para esse relacionamento familiar, né, individual, digamos assim, social, individual mesmo dele, a própria continuidade, digamos assim, de suas atividades, né? Às vezes aquela história de me aposentar lá, a pesquisa até mostra isso, né? Então parece que você fica jogado ali no cantinho. Então, mostrar nesse sentido que o seu trabalho, não só o projeto, mas o conteúdo teórico todo, ele possibilita isso, com que a gente realmente possa pensar nessas possibilidades e destacar essa interação do Centro Dia com a comunidade. Porque você fala isso no seu trabalho ali, na hora que você cria esse espaço anterior, enfim, pensa nessa questão do próprio transporte público, eu também fiquei uma dúvida ali na hora que você faz os raios, eu me perdi ali, não consegui entender, depois que a gente olha isso, né? Mas então você pensa nisso, você não implanta sem pensar naquele existente, tá? Então eu acho que você deveria voltar com essa justificativa na conclusão. Pronto, chega, acabou, passei 1 minuto. Ai, Camila, ótimo. Agora, Amable, com você. Marquei aqui o time. Ai, tá. Não, mas hoje eu não vou falar muito, não. Matheus, que orgulho, gente, que apresentação linda, que amor, amei, que linda apresentação. Gente, ele veio assim, né, ele falando assim, ó, Fischer, como se fosse amigo do cara. Amo, gente, essa naturalidade dele. É muito gostoso, né, é muito especial. É isso, eu acho que a apresentação dele representou o que ele é, e essa intimidade que ele tem aí com o que ele pesquisou. Eu achei muito bacana quando você traz desde a escolha do tema. Você perdeu, Matheus? Você saiu, voltou? Ouviu? Estou ouvindo, estou aqui. Ouvi tudo. Então tá. Então, desde a escolha do tema, quando ele traz essa questão das motivações internas dele, né? Então, quer dizer, você vê que é um tema que tem um significado, né? Tem um significado, não foi uma escolha assim, vou terminar isso aqui, não. Vou
né? O que me atrai, o que eu quero fazer, que vai me encantar, que vai realmente me motivar para fazer esse trabalho até o fim. Né? Tem essa pegada aí da psicologia ambiental, né? E que eu amo também, e que tem tudo a ver, né, com essa questão de qualquer trabalho que a gente faça em arquitetura, na verdade, né? De você entender que o ambiente ele fala, que o ambiente ele traduz mensagens, né, que ele mostra que ele induz, que ele mostra, que ele revela algumas coisas que são muitas vezes mensagens ocultas. Às vezes as pessoas percebem isso claramente, às vezes não. Mas o ambiente ele diz, né? Então eu percebo assim que o seu projeto ele fala e traz muito disso. E engraçado, Matheus, que quando estava apresentando, eu me lembrei assim, olha, da gente em outras disciplinas. Eu lembro que eu dei aula de CAD para você lá no começo, né? E aí o Matheus lá elaborando um projeto que ele trouxe lá de PA1 para passar limpo ali, a gente olhando aquilo ali, e de repente isso tudo, né, Matheus? Agora você está aí. Peguei também lá em PA4, né? Naquele edifício residencial. E foi um processo, né? Que eu fico muito, muito feliz de ver você chegando agora no final desse processo e trazendo um projeto assim tão bem estruturado. Vocês acreditam que tem alguém batendo na minha porta? E deve ser Gabriel. Mas tudo bem. Vamos ver se ele vai abrir ou não. Então, em relação à escolha do tema, né, dessa escolha de trabalhar com a questão do idoso, eu tive a oportunidade de orientar o trabalho da Adriana também, né? E, gente, quando começou lá o trabalho da Adriana, eu tive essa percepção, né, do idoso, né, e como que isso impacta na vida da gente. Eu tenho mãe também idosa, né, a gente está acompanhando, então, agora, principalmente com essa questão da Covid, né, de dar essa atenção redobrada, né, com que estar, às vezes, isolado em casa, né, longe da família, né, mesmo que perto, ainda longe, porque a gente não pode ficar o tempo todo ali, e eles sentem muito, né, e a gente não pode esquecer que a gente, que é o nosso futuro, gente, todo mundo, quem não quiser morrer cedo vai ser idoso, né, então, assim, é sobre gente isso, é sobre gente, tudo isso. E aí a Cássia também, né, fez um tema agora, ela tratou agora também nessa rodada, teve uma preocupação aí do Matheus, meu Deus, ao mesmo tempo, falei, não, pode ficar tranquilo que não vai ser nada igual, todo mundo vai tratar de uma forma diferente, cada um tem sua característica. E aí eu participei da banca da Cássia, né, e a Cirana falou assim, nossa, eu queria ir para um lugar desse, essa INPI que você fez, eu queria. Aí, obrigada, Camila. Aí a Cirana falou, aí eu falei assim, né, no chat, gente, vamos fazer uma LPI para os professores do IFES, que eu quero morar lá também, que vai ser muito divertido. Quer dizer, a gente tem uma conceituação, assim, né, de LPI como uma coisa negativa. Isso é uma coisa nossa, do Brasil, assim, é a nossa característica de enxergar isso, porque a gente pensa que vai para uma LPI e tem que, né, é como se tivesse sido largada pela família e tal. E não é nada disso, né? Ou às vezes não sei, mas enfim. Às vezes a família não tem condições. Mas repensar esse espaço como um espaço que pode ser um espaço produtivo, que pode ser um espaço de aconchego, um espaço, né, que as pessoas ali possam construir novas relações, é de suma importância. Porque, gente, a população idosa está aumentando e nem todo mundo vai ficar, né, dentro da casa com a família. Então, daí essa importância, né, dessa escolha, né, de, não vou fazer LPI, mas o que eu posso fazer? Um centro-dia. Gente, olha que bacana um centro-dia, né, de juntar essa galera, de levar esses idosos para um lugar que eles possam interagir, que eles possam, né, fazer oficina, que eles possam se reciclar, que eles possam se ressignificar, gente, aprender uma coisa nova, vender, dar para alguém, expor, conversar com outras pessoas sobre os mesmos problemas que passam, rever amigos, fazer amigos, né, então, assim, eu acho que é sobre isso, né? A arquitetura, ela é além do projeto físico, a arquitetura, ela é uma criação de um espaço. Eu acho que o projeto do Matheus está aí, né? Que delicadeza de escolha, que
sensibilidade, né, nas cores usadas, nos materiais usados, pensando nesse espaço, né, que ele seja um espaço aconchegante, que ele seja um espaço, né, que tem toda essa característica que ele propõe, né, ele pesquisou isso, né, profundamente, ele foi lá nos estudos de caso, mas o que é legal desse estudo de caso que eu posso trazer para cá? O que é legal, né, que atividade que eu posso trazer, né? Então, a gente foi aí, né, acompanhando, o Matheus chegou com uma escala, né, um pouco grande, aí de repente foi chegando na escala mais apropriada, né, né, a gente não pode fazer uma coisa tão grande, porque eles se cansam, né, Colatina é muito quente, né, vai andar um percurso interno dentro dessa LPI, pode não ser legal, né, então, eu acho que teve todo esse processo, né, teve um processo grande de descoberta, né, de ir a fundo, né, entender um pouco essa problemática do idoso, e se colocar no lugar, e pensar em que lugar que seria legal, né, para estar frequentando. Então, acho que, apesar, né, de que a gente não conseguiu, acho que a ideia dele era essa, de interagir e tudo, né, teve até presente lá no asilo, né, depois foi impossibilitado, mas eu acho assim, não perde em nada, porque tem essa questão de você se colocar no lugar do outro, né, e para um projeto real, né, eu acho que ele já incorporou isso, né, de que essa interação ela é fundamental, né, de entender o contexto do outro, de entender o olhar do outro, né, de não ser assim aquele arquiteto que vai chegar e vai colocar o projeto e dizer, não, esse projeto é a minha cara, né, e a cara do Matheus, ele tinha uma pegada muito minimalista lá no começo, né, Matheus? E aí eu acho que você ainda traz isso bastante, né, mas eu acho que você já tem uma característica agora já mais aliando, né, esse ambiente mais limpo e tudo, porém com um olhar assim mais apurado em relação as mensagens mesmo que esse ambiente pode trazer, né, de aconchego, de interação, de humanidade, né, porque tudo que a gente está falando, gente, é humanidade, de você não tratar só um projeto, né, pensando na estética, mas, sobretudo, em como que isso pode impactar nas pessoas. Então, eu acho assim, primeiro te agradecer por ter lembrado da gente nesse momento, de estar trabalhando juntos, de ter acompanhado esse trabalho. Fico muito, muito feliz de ver as suas jornadas se fechando aí enquanto aluno, e aí agora você vai pegar uma outra jornada, né, de profissional, né? Então, estou muito feliz de ter acompanhado isso. Acho que você, né, mostra a que veio com tudo, com o seu projeto, com a sua apresentação, e estou muito feliz, parabéns, e quero ver depois aí esses projetos seus sendo executados por aí, tá? Ai, que apresentação linda, gente, que imagens lindas, né, que trabalho bem feito, né, que dedicação que a gente viu que você teve, né, de fazer e refazer, e a gente às vezes questionava algumas coisas, Matheus, ele fazia tudo de novo, e tá tranquilo, e vamos embora, vamos melhorar esse trabalho. Tá? Então, realmente, eu estou muito feliz de ver seu processo, seu trabalho, de ver que profissional lindo que você vai ser, tá bom? Beijo. Hoje eu fui rápida. Muito obrigada, Amado. Amado, você foi muito rápida hoje, estou até assustada. Ela falou tanto, que aí hoje ela falou assim, eu vou adiantar com o Matheus. Estou brincando. Então, eu queria agradecer mais uma vez, mais uma banca, a participação da Amado e da Camila Amado, que teve aí comigo como orientadora do Matheus. Camila, que mais uma vez também disponibilizou um tempo para vir aqui. Eu acho que todas as considerações foram importantes, né, Matheus? A gente vai ajustar depois tudo que foi falado. Camila, quase morri aqui quando você falou bem assim, eu senti falta do nome. Eu falei assim, gente, como assim a gente não colocou o nome, uma placa? E, tipo, passou despercebido, sabe? Eu falei assim, gente, como que o Matheus não colocou um nome para isso? Não, e eu já sabia exatamente aonde ia ficar o nome, como tinha que ser o nome, e ele não foi, mas eu sabia. Ele colocou lá o foco minha cabeça dele,
mas ele esqueceu de colocar o nome. Aí eu falei assim, gente, como assim? E eu nem tinha. Agora a Camila falou assim, gente, como que passou despercebido Voltei isso? umas 2 vezes para cá. Eu falei, gente, assim, né? Enfim, tá? Mas não que não tenha pensado, é isso mesmo. Despercebido. Voltar aqui rapidinho só para mostrar, para dizer, né? Assim, não está aqui, né? Agora já foi, mas deveria. Peraí, acho que assim vai ser mais rápido. Nessa imagem aqui, ó, onde a gente tem essa parede de pedras com vegetação, nesse espaço ia ser colocado o letreiro, né, do Centro-Dia, bem grande aqui, ou nessas pedras claras aqui, também ficaria mais fácil de visualizar. E acabou faltando realmente. Foi defeito meu, gente. Fiquei passada também, falei que aí para trás, eu também nem me atentei a isso, acabou indo. Mas, enfim, vamos lá, que eu também tenho algumas coisinhas para falar, algumas coisas que a Mab já falou, o Camila já falou, mas, enfim, vou repetir também, que não tem problema. Queria parabenizar o Matheus por todo esse processo, né? Foi uma constante evolução, foram dificuldades que foram vindo e ele foi andando sem parar, assim, sem ficar olhando muito para trás, sempre muito direcionado, e tudo que a gente falava, realmente, o Matheus, ele seguia sem muitas reclamações. Você apresentou muito bem. Se você não tivesse falado que estava nervoso, ninguém falaria, porque você demonstrou domínio da sua apresentação, falou com clareza, falou calmo. A apresentação também eu nem falo, né? Porque ficou ótima, suas imagens, renderizações maravilhosas, a maneira como você expôs e colocou isso no trabalho ficou muito bom, tá? Eu lembro lá no início, logo quando a gente começou a ter as primeiras conversas, que você ainda não tinha definido um tema, que você chegou querendo fazer algo voltado para um mobiliário, para algo de design meio diferenciado, aí depois foi mudando, aí até que chegou no tema de idosos, e aí quando a gente bateu o martelo, não, vamos fazer uma avaliação pós-ocupação em uma instituição de idosos, vai dar tudo certo, vai ser lindo, você vai propor melhorias, vai inserir essa questão do mobiliário que você quer inserir, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo fluindo, até que, pá, levamos aquela primeira surra, pandemia. E agora, como fazer se os idosos são as principais pessoas que logo no início deveriam não ter contato com ninguém, deveriam ter isolados? Calma, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Vamos pensar. Aí a Amável também discutindo, falou assim, não, olha, sem condições, a gente também não tem como esperar, né, porque a gente não sabe o que vai vir. Graças a Deus a gente não esperou, porque senão a gente estaria parados ainda. E aí veio o Centro-Dia. Por quê? Porque também você sabia que era aquele assunto que você queria tratar, era aquele objeto, né? Você queria o idoso. Depois que você definiu isso, as coisas ficaram muito mais claras e você conseguiu achar o seu caminho. Então foi uma pesquisa, porque até então a gente não encontra tão facilmente centros-dias assim. Em Colatina não tem esse tipo de espaço. E até achar toda a documentação que envolve o Centro-Dia, o que precisa ter um Centro-Dia, quem rege isso, quem fiscaliza. Foi algo complexo, é algo difícil. É difícil você correr atrás de informações quando você não tem uma dimensão do que aquilo ali tem, né, por trás. Você foi lá e fez. Quanto ao tema, a Mabel já falou, Camila também, mas a gente vê que tem uma mudança, né, de paradigma aí ao longo desses anos. A expectativa de vida das pessoas cada vez mais está aumentando. O idoso, ele começou a ser olhado com outros olhos, né, sendo importante proporcionar qualidade de vida nesse período final desses indivíduos, né. Ainda assim, os estudos voltados para os ambientes planejados, para os idosos, é um assunto complexo, né, ainda pouco desenvolvido, porque a gente tem muito ainda a ser trabalhado nesse quesito, e é um tema muito relevante, visto que cada vez mais grande parcela da população está chegando nessa fase. A gente ainda está avançando nessa questão de pesquisas voltadas para a qualidade do lugar, dos espaços oferecidos para os idosos, mas a gente percebe que nós não temos uma grande variedade de espaços que prestam esse tipo de serviço, né? Pelo contrário, a gente é limitado
é muito pouco. Ou então é algo também que a gente desconhece, que a população não tem um acesso pleno. E até que ponto a gente é responsável por isso? Trazer esse tipo de informação, de lutar por esse tipo de espaço, de produzir esse tipo de espaço, inserir ele dentro da cidade, né? Infelizmente, quando a gente pensa nos idosos, a gente já pensa em pessoas muito debilitadas. E quando a gente pensa também nos lugares para os idosos, a gente tem na mente aqueles asilos, com aqueles idosos meio que largados lá, igual a Mabel falou, deixados pela família, sendo maltratados, né? A gente não pensa em locais que tenham qualidade, que a pessoa esteja feliz, a gente sempre pensa num semblante, né, de uma pessoa já mais debilitada, cansada, com muitas dificuldades. Só que a gente está tendo uma ruptura dessa caracterização, tanto de espaços quanto de idosos. Cada vez mais os idosos estão mais jovens e dispostos. Eu falo que tem idoso aí dando de 10 a 0 e muito adolescente. Tem adolescente que não aguenta, sem contar que idoso é considerado uma pessoa acima de 60 anos. Gente, 60 anos, uma pessoa é jovem, a pessoa ainda trabalha, algumas, né? A pessoa ainda está ali na atividade e ela já é considerada um idoso. Então, idoso não é quando a pessoa já está lá com 90 anos, que já tem uma dificuldade maior de locomoção, de várias coisas, né? Então, a gente tem que pensar que idoso não é somente aquela pessoa que está ali em cima de uma cama ou que não consegue fazer as coisas, pelo contrário. O fato é que a gente encontra muita pouca oferta desses espaços mesmo, né? Que ofereçam essas atividades variadas e atendimentos diversos. E o trabalho do Matheus, ele respalda exatamente isso. Ele fala assim, olha só, Colatina, você não tem muita oferta, você precisa inserir um tipo de espaço desse aqui na cidade, porque você tem uma alta quantidade de idosos. Tá aqui, o IBGE está mostrando para vocês os índices. A gente precisa rever, a gente precisa oferecer esse tipo de serviço nesse local, porque os idosos, eles precisam vivenciar, eles precisam ter convívio, eles precisam ter interação, conhecer coisas novas, pessoas novas, ter variedades de atividade. O idoso, quando ele aposenta, ele não tem que ficar trancado dentro de casa, ele tem que ter sua autonomia, né? E necessariamente não é porque você se tornou idoso que a sua família vai, tipo, te descartar igual faz com o lixo, não. O idoso, ele está ali presente, ele pode seguir um rumo, né? Ele pode ter um atendimento, ele pode fazer outros tipos de atividade. Enfim, inicialmente a nossa ideia era fazer a PO, né? Mas, infelizmente, não foi o caso, não deu certo. Como eu disse, a pandemia meio que conduziu para um outro lugar. Mas, enfim, foi desenvolvido um projeto do zero que não deixou nada a desejar também, pelo contrário, acrescentou. O Matheus, ele escolheu um terreno gigantesco, né? E quando ele apresentou a primeira vez o projeto, a Mabel quase caiu para trás. Assim, Bárbara, pelo amor de Deus, que tamanho de projeto é esse que o Matheus está fazendo? Assim, a Mabel, é o terreno que ele fez. E o Matheus queria ocupar o terreno todinho, mas aos poucos... Assim, eu estava planejando uma cidade ali dentro, né? Não, ele tinha espaço que era maior que um apartamento para uma sala de recursos. Eu falei, Matheus, pelo amor de Deus, vamos diminuir isso aí. E aí ele foi desenvolvendo, né, foi adaptando as coisas. Ele apresenta um programa com usos variados, tipo, usos complexos e totalmente distintos uns dos outros, que precisam de total atendimento diferenciado, de um processo de execução, né? Eu confesso que em alguns momentos eu até fiquei meio assim com medo dele não dar conta pelo tamanho do projeto, né, com toda a diversidade que ele queria inserir dentro daquele projeto. Mas ele deu conta, né? Ele mostrou para o que veio, falou assim, eu vou fazer, e eu vou, e ele fez, conseguiu. E orientar o Matheus assim foi muito fácil, né? O Matheus sempre foi muito atencioso, disposto a fazer o que era proposto. Durante esse processo todo, eu nunca vi Matheus reclamar de nada, pelo contrário, ele sempre foi muito participativo e disposto a melhorar o que era solicitado. Assim, não, vai ser bom isso? Não, eu vou fazer, não importa o jeito, ele ia fazer, né? Ele sempre deixou claro também a dificuldade que ele tinha em escrever, de colocar as ideias dele
no texto de maneira adequada. No que eu pude ajudar ele em texto, eu ajudei, mas assim, eu também acho que deve ser reconhecido que ele teve uma evolução nítida nesse processo. Quem lê os primeiros textos do Mateus e lê depois quando ele finalizou essa parte do processo, você fala assim, gente, como ele progrediu, né? Acabou que no final eu só estava dando alguns toques, assim, não estava fazendo mais tanta coisa. E o esforço e o mérito é dele. Eu também tenho nem que falar das imagens renderizadas que ele apresenta, né? Porque, pelo amor de Deus, divinas. E entrando nesse assunto também, em relação à orientação, ontem eu estava até pensando, coitado dos meus orientandos, porque eu não sou das pessoas mais simpáticas dos comentários que eu faço durante a correção dos trabalhos. Eu saio colocando. E ajustar isso, como assim isso aqui? Não, melhora isso, pelo amor de Deus. Não tem como fazer isso. Eu ajudo bastante, mas eu também saio inserindo um comentário no trabalho todo e acabo que eu não faço muitos elogios durante esse processo de correção. É uma coisa que eu preciso melhorar. Assim, preciso trabalhar isso mentalmente para também, tipo, né? A gente aperta, mas assopra. Eu só fico apertando. Assim, esses meninos não devem nem aguentar quando eu devolvo o trabalho para eles. Mas, enfim, né? Mas eu acho que todos foram vitoriosos, né? Tiveram uma grande evolução durante o projeto. Micaela, é isso aí, texto confuso, melhorar, mas enfim. Cada trabalho trouxe as suas particularidades, né, e todos os orientantes foram maravilhosos. O Mateus, ele escolheu um tema lindo, né, que é essa questão do idoso, e no projeto a gente enxerga muito dele ali, né. Para estudar esse tipo de assunto, é necessário ter uma sensibilidade muito grande. E isso não falta no Mateus. Quem conhece ele sabe disso. Eu estou aqui só elogiando agora, mas eu quero lembrar que eu ficava louca quando o Mateus me mandava mensagem sábado, domingo, tipo 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da noite do domingo, 11 horas. E o pior de tudo, Camila, você não sabe. Sabe como ele me mandava mensagem? 5 áudios seguidos. Adoro, Mateus, 10 minutos. Camila, e era um áudio gigantesco. Eu falava assim, esse Mateus tá de sacanagem com a minha cara. Só pode. Eu não suporto áudio, gente. Eu odeio receber áudio. E o Mateus, ele só me mandava áudio, mas eu nunca tinha falado para ele. Eu tinha até falado com a Mabel um dia desse. Falei assim, a Mabel, eu nunca tinha falado pro Mateus que eu odiava áudio. E o Mateus só me mandava áudio. Eu surtava, ouvia todos, mas eu quase morro do coração quando eu recebi. E o Mateus mandava cedo, 7 horas da manhã, 10. Aí ele já começou assim, bom dia, lindona. Estou aqui para te falar que eu estou desenvolvendo o meu projeto, que não sei o quê, e queria tirar algumas dúvidas com você. Aí ele já começava meio assoprando assim, né? Eu falei assim, né? Esperto. Brincadeiras à parte, acho que é muito difícil falar dos trabalhos quando a gente já está imerso nele, né? Um aluno. Foi igual essa questão da placa, que eu falei do nome. Bem, nem me passou isso na cabeça, de toda coisa que às vezes acabava se apegando, eu nem lembrei realmente dessa questão do nome. Mas depois que a gente vai lendo com calma, igual eu estava lendo ontem também, a gente sempre para e vê algo que, tipo assim, meu Deus, como isso aqui passou? Meu Deus, como a gente deixou isso aqui? Mas, enfim, eu acho que faz parte, né? O trabalho do Mateus realmente está muito interessante, está muito bom. E ele está de parabéns. E assim como você hoje, Mateus, eu também acho que estou tirando um peso das minhas costas também, sabe? Uma sensação de dever cumprido com todos os trabalhos finalizados de vocês, assim, e trabalhos exitosos, né? Foi um processo difícil, a gente lidou com essa questão da pandemia, com orientações a distância, cada um com suas particularidades, cada um tendo um horário diferente para orientação, falando assim, que hora você pode? Não, vão. E atendia Leonardo 10 horas da noite, atendia Mateus no horário que ele conseguia, se tinha que ser final de semana, respondia, enfim. Micaela também, a gente ia sempre tentando adaptar. E, ao mesmo tempo, também eu estou muito feliz, porque praticamente eu estou encerrando um ciclo, né? E poder encerrar desse jeito, com trabalhos muito bons sendo desenvolvidos, é algo muito gratificante para mim.
E olha que eu falei que eu não ia pegar nenhuma orientação, você lembra? Mas você não vou pegar orientação, eu não quero saber de orientar nenhum aluno dessa vez, não quero nenhum. Aí a Mabel, não, pega um. Aí eu falei assim, tá bom, vou pegar um. Aí depois, não, pega outra. Eu falei assim, ai, tá bom, vou pegar outro. Aí depois, não, pega mais outra. Eu falei assim, enfim, no final das contas, para quem falou que não ia pegar ninguém, que não ia pegar nenhum trabalho, não ia orientar ninguém, peguei 3. Mas eu fiquei muito orgulhosa também dos trabalhos que vocês desenvolveram. Eu acho assim, foi muito prazeroso ter a companhia de vocês, poder orientar vocês. Eu acho que cada um mostrou as suas particularidades, desenvolveu o trabalho conforme a sua concepção. Lógico que eu pude ajudar, eu ajudei vocês nisso aí, eu não tenho problema nenhum. Se eu tivesse que ajudar na escrita, eu estava ajudando na escrita. Se eu tivesse que ajudar a pesquisar, eu estava ajudando a pesquisar. Enfim, mas foi ótimo. Acabei falando de outros orientandos no negócio do Matheus, mas enfim, como está encerrando, né? E a Babi também já estava bem saudosa. Aí eu falei assim, essa noite eu tive insônia. Eu falei assim, só o que está acontecendo? Eu fui dormir 4 horas da manhã. Mas eu acho que é um misto de sentimentos também, e aí eu fico nervosa. Eu falei assim, ai meu Deus, aí agora é o último TCC que vai apresentar, e vem toda aquela questão, aí vem essa questão também de encerrar, né, do IFES, enfim. Mas foi ótimo, Matheus, seu trabalho também está maravilhoso. Parabéns. Não sei quanto tempo eu falei, também nem quero olhar. E agora eu vou abrir para você responder algumas coisas que a banca levantou, tá bom? Beijos. Gente, meu Deus. Primeiro de tudo, muito obrigado de verdade, gente. Os 3 orientadores, vocês são incríveis. As falas de vocês, realmente, eu me emocionei. Queria dizer também que tudo acontece comigo, né? Minha avó saiu para fazer um exame, tem gente tocando campainha, vizinho chamando, um monte de coisa acontecendo, e eu aqui, ó, foco, 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 ou foco, né? Mas tá, se eu falar muito, eu vou chorar. Então eu vou responder só o básico, porque eu sou muito grato. Muito obrigado realmente a tudo. A Camila falou para a gente fazer umas considerações a mais na conclusão, e pode ter certeza que a gente vai fazer. A Bárbara falou, repito, não tem problema nenhum com mudança, eu corro atrás de tudo para dar certo, e a gente vai fazer com certeza, até porque eu sei que todas as considerações de vocês não são para me irritar, muito pelo contrário, é para melhorar o trabalho, e eu estou aqui exatamente para isso. Então, muito obrigado pelas considerações, eu vou atender todas com certeza. Nome e identificação, então, eu já falei, né, onde deveria ser colocado, acabou não entrando, mas a gente vai colocar para finalizar. Essa questão de que a comunidade também vai se fazer muito presente, eu vou reforçar isso no texto, igual eu falei na apresentação. A sinalização dos espaços, inclusive eu falo isso no texto como é importante, né, nessa questão da cartilha, do desenho universal, a gente sinalizar de formas com que todos os idosos consigam entender, acessar, né, através de desenhos e cores, não só texto, porque pode ter essa dificuldade da leitura, da visão, enfim. Por ser um projeto tão grande a nível de estudo preliminar, eu acabei realmente, algumas dessas coisas ficaram negligenciadas, porque o projeto também, ele parte de escolhas, né? A gente tem um determinado tempo para realizar a atividade, e a gente acaba escolhendo o que a gente vai priorizar e deixar para depois, e quando a gente deixa para depois, às vezes vai acumulando e acaba não saindo. Mas eu entendo a necessidade, realmente existe a necessidade de ter essas sinalizações, de onde é banheiro, de onde é a administração, qual sala que é o quê, independente se isso afeta ou não na questão visual do design, que é uma coisa necessária e com certeza teria. E aí, Camila, você perguntou sobre as antessalas na administração, e eu vou mostrar aqui, se eu apresentar na imagem, acho que fica mais fácil da gente enxergar. Isso, aí só depois eu te falo. Seria esses passinhos? Isso então, mesmo. Quando eu estava fazendo esse pedaço do projeto, deixa eu até colocar em tela cheia, vou voltar aqui para o começo, porque aí depois eu consigo mostrar nas imagens. Eu queria que existissem alguns espaços para permanência do idoso, né? E como eu sabia que esse pátio ia ser aberto e eu precisava que alguns espaços fossem cobertos, né? Porque a gente sabe que o Colatina é muito quente, tanto que até depois nessas imagens eu mostrei que o pergolado ele faz essa semi-cobertura, dependendo da posição do sol.
Então, esses espaços, na verdade, era só para dar uma dinâmica na forma, criar espaços para poder ter assentos, que nem a gente tem aqui nesse cantinho. Então, realmente, só alguns espaços com essa função mesmo, de criar mais área para estadia, para sentar realmente e dar uma dinâmica para não ficar tudo aquela coisa chapada, lisa, né? Então, se alguém vai ter algum atendimento com um psicólogo, precisa esperar aqui fora, tem um espacinho aqui, ó, do lado da porta, que ele pode esperar aqui e ter contato com as outras pessoas. Foi uma decisão pensando mais ou menos nisso. Mais uma sensibilidade sua para com o idoso, só mostra isso, né, Matheus? Então, ótimo, ótimo, isso aí. Obrigado. Talvez, eu não sei, aí volto, né? Talvez só colocar, sei lá, espaço de espera, enfim, só identificação, que eu acho que só... Né? Mas sim, é isso, a sua sensibilidade com esse idoso é espetacular, viu? Muito obrigado. Você também falou lá no TCC1, quando estava chegando aqui o Dia da Banca, eu lembrei, eu não esqueci durante a confecção dessa parte do projeto, você tinha falado